Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça-feira às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e hoje tenho aqui comigo, de um lado, o meu amigo Gustavo Azevedo. Oi, Gustavo, bom dia, tarde, noite, madrugada. Como você está? Como tem passado? E aí, assistidores e assistidoras de cidadezinhas longínquas? Ignorou minha pergunta como tem passado, se tá tudo bem. Mas tudo bem. Passando bem. Tá tudo bem, tirando o mal. E do outro lado, tem meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Como é que está? E aí, galera reacionária que quer morar nos anos 50? O meia é a válvula de escape do Lucas. Quer morar nos anos 50 comendo tomando um cafezinho, comendo um ovo com bacon todo dia, coisa mais linda aquele café da manhã. Aham. Na última segunda-feira, dia 7 de novembro, chegou ao catálogo da HBO Max aquele que foi disparado o filme mais polêmico do ano. Não se preocupe, querida. O filme, que é o segundo longa da diretora Olivia Wilde, causou enormes conversas na internet. Mas nenhuma delas tinha a ver com o filme. Envolvida em polêmicas e potenciais escândalos nos bastidores de produção, Olivia Wilde colocou seu filme à prova nos cinemas no começo de outubro, esperando no mínimo que a repercussão se transformasse em público e que as pessoas focassem nas qualidades da sua obra. E aproveitando a chegada do filme no streaming, a gente resolveu, como sempre, falar um pouco de tudo. Será que o filme é bom? Valeu toda a bagunça? Quais são as melhores e as piores partes dele? A gente vai separar o episódio de hoje em 2 blocos. Um sem spoilers e o outro com spoilers, porque não se preocupe, querida, dá uma guinada muito maluca no final. E claro, como ninguém é de ferro, a gente vai dar uma de correspondente da Choquei e falar um pouco também sobre as fofocas de bastidores. Ai, o meme da Gretchen de correspondente da Choquei é muito bom. Eu amei. Gente, o Luiz fez um meme, sério, eu tô assim, chocado. Gente, ele nunca faz e não permite que seja usado memes aqui. Inclusive, esse é o meme, entendeu? Do programa. Nossa, eu tô muito feliz. Inclusive, a gente tava falando de Casimiro agora foi pro Choquei, é do 880, água pro vinho. Sim. Mas antes de partir pra Gretchen, aliás, pro episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes pra você que é fã do Meia. Primeiro, lembra de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, com todo mundo que você puder. Essa rede é importantíssima pro podcast crescer cada vez mais. E mais uma coisa, se você tá ouvindo a gente agora pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo, tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Spotify nota a gente, distribui melhor para potenciais novos ouvintes e nos ajuda a expandir cada vez mais nosso trabalho. Sem mais delongas, vem com a gente para os Estados Unidos ensolarados dos anos 50 pra gente debater, não se preocupe, querida, no Meia Opinião. Meia Opinião. Pra não virar bagunça, vamos falar de fofoca depois, tá? Vamos dar uma sinopsezinha de como é que é a história do filme, algumas informações essenciais e vamos de cara tentar entender se esse filme vale toda a polêmica ou se a polêmica é melhor do que ele. Não se preocupe, querida, é baseado num roteiro. Na verdade, é um roteiro que foi... A gente usa o termo blacklisted, né? Que foi pra lista negra de Hollywood nos tempos áureos da Guerra Fria dos anos 50, que os caras começavam a barrar os roteiros por questões morais. E ele foi desenterrado lá dessa época e foi reescrito pela Olivia Wilde, mais uma parceira. Depois os meninos vão dar o nome pra vocês aí, estou com dificuldades técnicas. Pra se adequar, digamos assim, ao mundo do século XXI, se adequar ao ano 2022. E isso aconteceu recentemente. A Olivia Wilde pegou um projeto, ela já tinha trabalhado com essa mesma roteirista no longa anterior dela. E ela pegou esse projeto sobre uma vidinha idílica, bonita, ensolarada dos anos 50. É uma vila no meio do deserto em que os homens saem pra trabalhar durante o dia e ninguém sabe o que eles fazem.
e as mulheres ficam cuidando da casa, cuidando dos filhos, preparando o almoço, uma vidinha bem anos 50 em que todo mundo é feliz, ensolarado, risonho, cada um no seu papel. O filme é protagonizado pela Florence Pugh e pelo Harry Styles, tem também a própria Olivia Wilde, tem o Chris Pine. Falei certo, Chris, né? Muito Chris. Tem o Chris Pine. Na verdade, a Florence Pugh vai descobrir que as coisas não são exatamente o que elas parecem nessa vilazinha. O filme teve uma recepção mista de público. Ele acabou sendo colocado ali com boas primeiras 2 semanas e depois ele caiu vertiginosamente. Então ele não atingiu o público esperado, especialmente para um filme que tem Harry Styles, que foi escalado só para levar a galera pro cinema, mas ele fechou as contas. Então não dá para dizer que foi um fracasso total, até porque a relação com a crítica já foi um pouco mais azeda pro filme. Vamos lá, Gusta. Vamos falar um pouco de filme antes de falar de fofoca, mas joga fofoca aí no meio também, contexto, que vocês souberem, porque eu acho que é importante pra gente entender algumas coisas que dão errado nesse filme também. Mas o que você achou de Não Se Preocupe, Querida, Don't Worry, Darling? Eu vou ser a pessoa que vocês vão contar a fofoca, porque eu fiquei de ir atrás da fofoca, fiquei de pesquisar e eu não sei de absolutamente nada, de nenhuma treta. Menina. Mas parece que depois que eu assisti o filme eu senti, sabe? Tinha alguma coisa errada. Vocês têm essa impressão? Tem, né? Alguma coisa difícil, tava muito porque eu já errada. Sabia da treta toda quando eu fui assistir. Caralho, então, assim, eu não sei de nada. Eu não sei sabe? real. Eu não sei real. Dá pra sentir o clima tenso entre os tinha brothers. Alguma treta entre a Florence e a Olivia Wilde, que é o que eu sei por cima, mas eu não sei nada muito detalhado. E dá pra perceber super, dá pra pegar a tensão assim no ar, cortar com a faca, sabe? Eu achei que o filme era outra coisa, eu não sei. Eu assisti o trailer do My Policeman e fiquei na cabeça de que fiquei na cabeça que o Don't Worry, Darling era um filme de romance normal, porque o My Policeman saiu, inclusive, né? Tá na Prime Video, que é um filme também com Harry Styles. E na minha cabeça era um filme de romance normal, tradicional, assim, ia ser uma história, sabe, super tranquila de assimilar. Você foi desavisado, então? Eu fui muito... Não, esse filme me pegou muito de surpresa, muito. Eu realmente choquei. Realmente o correspondente da choquei, assim, está correto, porque eu me surpreendi com o filme. Isso é um aspecto positivo. Outra coisa que eu achei muito legal no filme é que ele me prendeu do começo ao fim. Então ele foi um filme que eu já considero bom por causa disso, porque ele conseguiu prender minha atenção. Ele não é aquele tipo de filme que desde o começo vai me... Sabe, aquele filme que vai te deixando cabisbaixo? Fala assim, mas isso é muito tosco, mas isso é muito ruim. Não, ele tinha muita coisa a oferecer. Então o tempo todo eu tava ali sendo alimentado pela expectativa que ele tava nutrindo. Eu não gosto muito do final, não gosto muito do desfecho, não por ele ser o que ele é, mas por como ele é apresentado durante o filme todo. O meu overview é esse. Eu acho ele um filme bom, eu acho que ele tem uma condução de mistério muito legal, mas eu quero muito falar ali na parte de spoilers do porquê eu não gostei do fechamento dele, não gosto de como ele se encerra, e isso estraga muito a nota dele pra mim. Ele vai, assim, de um potencial imenso pra um desfecho que fica muito agridoce. Uma coisa que o Gusta falou que eu também senti muito foi que o filme ele também me prendeu, desde o começo. O primeiro ato dele, ele apresenta o mundo dele ali, tudo, a apresentação dos personagens é tudo muito bem feito e você fica curioso. Eu fiquei curioso o filme inteiro. Você perceber que tá tudo perfeito, mas ao mesmo tempo você percebe que tem alguma coisa errada ali, você fica junto com a personagem da Florence Pugh tentando ver o que tá acontecendo aqui. E o design de produção ajuda muito, porque tá tudo lindo, tá tudo perfeito, a fotografia, design de produção e fotografia desse filme são, acho que, o ponto alto. E a atuação da Florence, porque só ela que atua aqui também. Abafa. Hoje eu vou só usar meme. O Harry Styles até que não me incomodou muito não, pra falar a verdade. Até que achei ele ok. Eu vi uma galera criticando ele pra caramba, que odiou ele no filme. Eu gostei dele. Eu acho que ele faz bem o papel dele, mas ele tá bem... Você vai ver, você vai continuar vendo uma galera criticando ele. Mas bastante. Ele tá bem... ele tá bem ok, bem normal ali. A Florence tá... 5 níveis assim. Mas eu acho que os acertos do filme são mais as qualidades técnicas mesmo. O design de produção e a fotografia, aquela coloração, aquelas cores bem fortes, bem vibrantes. Os planos abertos são muito bonitos e toda a caracterização ali dos anos 50, o figurino, os carros, as casas, é tudo muito bem feito assim, muito bem detalhado. Eu gostei da premissa do filme. O filme ele tem uma ideia muito boa.
A ideia inicial do filme de estamos aqui num ambiente onde tá tudo perfeito, tem essa vida pacata aqui, eles estão nessa cidadezinha aqui, todo mundo trabalha num projeto secreto ali, então ele já te deixa curioso desde o começo. Só que o problema pra mim também é o final. Eu acho o final desastroso, assim, eu acho que até quando ele chega no plot, que a gente ainda vai falar no bloco com spoilers, quando ele chega no plot, o plot ainda é bom. O plot pra mim ele ainda funciona, só que ele é mal executado. A ideia do plot é boa, do plot twist. Mas quando ele vai pro final, meu Deus, o filme, a Olivia Wilde toma umas decisões aqui que ela acaba, ela estraga o filme, ela estraga. Até ali tava até que, enquanto você tem mistério, enquanto você não sabe o que tá rolando, o filme funciona pra mim. Pra mim o ponto é esse. E enquanto você tem curiosidade, enquanto ele te deixa querendo saber o que vai acontecer, o filme funciona. Quando você descobre e a execução disso tudo, são os diálogos mais expositivos que ela poderia colocar ali, ela coloca. E pra mim é o que estraga. O final, cara, a gente vai entrar mais no bloco com spoilers. Ele tinha tudo pra ser muito melhor esse filme. É aquele filme que você termina assim meio que, cara, tava tão bom, tinha essa ideia tão boa, dava pra ser tão mais legal e... Patinou, né? E te brocha no final. Se ele tivesse nas mãos certas e com um elenco harmônico e dentro de uma temporada de Black Mirror, ele funcionaria. E a gente para pra pensar, né? É Quando a gente vê de onde que veio esse roteiro, que o Luiz falou no começo, né? Tava na Blacklist e tal. Cara, já era um roteiro que tinha ido pra Blacklist, já era um roteiro bom. Pra que a Olivia Wilde foi mexer nesse roteiro, meu Deus? O que ela foi fazer? Não dá pra entender. Só pra pegar o gancho aqui do roteirista, da roteirista que escreveu com a Olivia Wilde, é a Katie Silberman. Eu vou ter que fazer um preâmbulo, me desculpem, coisa de professor. Não, normal, mas eu vou ter né? que fazer um baita de um Sempre. preâmbulo aqui pra explicar o que aconteceu. Geralmente, quando a gente vai gravar um filme, quando a gente decide que vai gravar, eu entro em total blackout de crítica. Eu não vejo crítica nenhuma, não caço no YouTube, não caço podcast, nada, porque me contamina. Porque eu chego aqui e às vezes acabo repetindo uma coisa que alguém disse e tal. Como a gente não sabia que a gente ia gravar sobre esse filme, foi decidido meio de última hora, eu acabei assistindo algumas críticas. Então eu fui ao cinema preparado pra ver uma bomba, pra ver um desastre. E a impressão que eu tive quando eu saí do cinema foi que as pessoas pegaram muito pesado com o filme. Foi que o filme não era tão ruim quanto a maior parte da crítica fez parecer. Focar especialmente no Darren Nogari e na Isabella Boscov, que falaram muito mal do filme. Então eu não saí do cinema com essa impressão. Mas eu vou dizer também que é por conta do fator entretenimento, especialmente nos 2 primeiros atos. O Lucas acabou adiantando um pouco o meu ponto central, mas eu acho o filme muito bonito, bem desenhado, ele é bem produzido, já falamos de design de produção, né, direção de arte. A fotografia é muito bonita e ele te dá uma sensação muito curiosa, especialmente quando ele tá montando aquela história ali no primeiro ato. Você fica intrigado com o que tá rolando ali. Só que o que eu acho do filme é que ele é uma espécie de derivação eterna de filmes melhores. É tipo a Olivia Wilde tá querendo fazer o Corra dela. Então, eu acho que tem um monte de elementos visuais ali que estão ali só por estar, que é pra dar esse efeito psicológico, sabe, pro filme que na verdade não tá ali, pra dar uma profundidade pra história que na verdade não existe. Estética pela estética. Tem vários momentos que eu sinto isso. Tem uma cena aqui, tem um flashback, tem uma alucinação que ela é só estética pela estética. Você não sente função narrativa nela. É a Olivia Wilde querendo fazer o filme parecer mais inteligente do que ele realmente é. Eu sinto muito que ela tem essa pegada assim, eu vou me inspirar aqui no Corra. Eu sinto uma pegada muito forte de Corra e Cisne Negro, especialmente. Cisne Negro, nossa, eu ia falar agora. Eu quero pegar esses 2 filmes desses caras, desse estilo de direção, e eu quero fazer alguma coisa similar. Só que ela patina bastante. Pra mim, eu acho que eu saí com uma impressão melhor, porque eu estava esperando muito pouco. Só que assim, o filme tem um primeiro ato bem legal, uma construção de mundo interessante, um segundo ato legal também, tipo assim, o andamento não é muito prejudicado, você vai se envolvendo com o desespero da Florence, tem cenas muito boas ali, mas o terceiro ato é um desastre. Até falei desastre ao invés de desastre, pra ficar bem ressaltado, assim, é um desastre. O terceiro ato é péssimo. O plot twist é muito óbvio e muito ruim. Nada ali caminha. A partir daquele ponto, nada caminha. O filme vira uma correria desenfreada pra te explicar o que ele tava querendo dizer. Ele é assim, é um terceiro ato muito espremido, muito corrido e sem
desenvolvimento nenhum de história, sem aprofundar naquela que é pra ser a grande chave do filme. Tipo, nossa, então era isso aqui, sabe? Ele é muito mal executado. Ele é muito mal atuado. Na verdade, assim, a Florence Pugh teve um problema na lombar depois desse filme. Eu tenho certeza, ela precisa de um fisioterapeuta como o Lucas Abreu. Florence? Porque ela carrega as atuações do filme nas costas, sozinha. A Florence Pugh é a única atriz que te dá alguma sensação de que tá trabalhando de verdade nesse filme. Pra mim, assim, o Chris Pine é extremamente incômodo. A Olivia Wilde é um personagem muito bobo, muito sem rumo. E a importância dela no final do filme, então, é vergonhosa, sabe? A exposição, então o seu papel era esse, é de dar dó. Então o filme tem essa cara de que ele, sei lá, um diretor mais ou menos, uma diretora que tá pegando as referências certas, mas que tá executando mal. Eu acho que as próprias questões de bastidor, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, conseguem desenhar um pouco melhor isso, mas eu queria deixar um pouco mais pra frente. Mas eu sinto que não é... Por isso que eu falei que o final pra mim é decepcionante, mas ao mesmo tempo ele começa a refletir problemas do primeiro e do segundo ato, porque ele é um filme que te segura do começo ao fim, só que se você olhar em retrospecto o primeiro e o segundo ato, eles não são bons suficiente. E, por exemplo, o terceiro ato mostra falhas que estão no primeiro e no segundo ato. O fato deles não explorarem os personagens como eles deveriam ser explorados já é uma falha, porque você não sabe pra quem você presta atenção nesse filme. Você não tem um conflito direcionado em relação ao marido, em relação à melhor amiga, em relação à menina que tá sofrendo e que tá tendo paranoia, e você não sabe se é o chefe. Em algum momento eles direcionam pro chefe de tudo lá. Só que o cara não tem nada a ver com nada. Então, assim, é uma... É tudo muito raso, né? Ela tinha um terceiro ato. O personagem do Chris Pine teria feito alguma falta nesse filme? Gente, o Chris Pine, ele é qualquer coisa nesse filme, né? Qualquer coisa. Ele não tem importância e os outros personagens também não têm relevância, então você não se relaciona com ninguém. É como vocês falaram, a Florence Pugh tá com uma dor na lombar porque ela segurou o filme com o carisma dela e graças ao bom Deus, esse filme tem uma centralidade muito importante na personalidade dela, em como ela vai conduzir a própria história. Só que outro detalhe, outra falha. No final a gente descobre ali que ela tem uma função, ela tem uma vida, ela tem uma outra história ali que não tem absolutamente nenhuma ligação com o primeiro e segundo ato, com o que ela faz e como ela lida com as coisas. Por exemplo, tem uma relação ali com um médico que ela vai pegar umas pastas que poderia ter um indício de alguma coisa e aí não revela nada, não tem nada a ver com nada. Então, ele é muito... O primeiro e o segundo ato são muito bons em ritmo e em te segurar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando você olha em retrospecto, ele vai se desmontando, assim. O terceiro ato desaba em cima dos outros pra mim, esse é o maior acerto do filme, que é deixar a gente curioso, pelo menos. Primeiro e segundo ato, eles conseguem fazer isso muito, assim. O filme me fisgou de cara. Eu fiquei assim, cara, o que tá acontecendo aqui? Sim. Só que quando você chega no final e você olha pra trás, é justamente isso. Tem umas cenas também que eles querem mostrar lá que a Alice, que é a personagem da Florence, tá pirando, que ela tá entrando em parafuso e ela começa a enrolar o papel filme assim na cabeça. É umas coisas que não faz nem sentido. De por que, minha filha, você tá fazendo isso? Você tá endoidando, você vai ter uma alucinação, você vai bater no espelho, beleza, mas começa a se enrolar sozinho em casa, num papel, depois no final você descobre que ela é outra coisa, que não tem nada a ver com isso. Esse negócio do plástico filme é um bom exemplo de estética pela estética, sabe? Eu encararia ele como o equivalente da Natalie Portman puxando a pele da unha no Cisne Negro. É aquela coisa que é assim, ó, aqui é pra te dar uma agonia profunda essa cena. A diferença é que lá no Cisne Negro ela tá trocando de pele, né? Aqui ela tá passando plástico filme na cara. Então, assim, não é... Ah, tá, beleza. Por quê? O que isso vai mudar na dinâmica dela com a história, na evolução dela com a história? É mais pra usar o enorme talento da Florence Pugh em fazer filme perturbado. E ela vai te incomodar com aquela cena porque ela é muito foda. A Florence Pugh é muito boa atriz e ela tá brilhando nesse filme aqui. Mas sozinha. Sozinha. O Harry Styles até que não me incomodou tanto, não. Como eu falei, eu achei ele... Eu até ia falar antes de vocês irem. Péssimo.
péssimo, péssimo, péssimo. Eu odiei cada segundo do Harry Styles. Deu pra entender porque que o Christopher Nolan não deu uma fala pra ele quando pôs lá em Dunkirk. Porque, meu Deus, sabe? Eu senti, assim, um ator... Nossa, um ator de filme C atuando. O cara não tem dinâmica, ele não consegue te passar a profundidade, ele não consegue te passar a emoção, ele não te convence. E, assim, na hora, especialmente no terceiro ato, que precisava ter uma complexidade ali da motivação do cara, né? Por que ele fez isso? E por que ele tá agindo desse jeito e tal? Não dá. Ele é um ator muito limitado. Pode ser que melhore, vai saber, é novo ainda, mas ele é um ator muito, muito limitado. Você vê que ele é inexperiente, assim, isso deixa claro. Mas eu achei ele ok na maior parte dos filmes, mas tem duas cenas específicas que me tiraram muito do filme. Eu falei, não, Harry, aí não dá não, cara, vamos fazer umas aulinhas. Que é a cena da dança, que aquela cena tá lá, não sei diabos pra quê também, que é uma coisa... Meu Deus do céu. Dá vergonha alheia aquilo lá. Essa cena, gente, eles estão numa festa, né, lá do emprego do Harry Styles, e aí o Chris Pine chama ele no palco e fala aqui, ó, vou te promover, dá um anel pra ele, é tipo um negócio meio maçom, né? Dá um anel pra ele, fala, vou te promover, você foi muito bom. E aí, do nada, tira o paletó e começa a dançar sozinho aqui no palco. Gente, todo mundo que já foi num aniversário de 15 anos, uma formatura, um casamento, as pessoas bebem, sobem no palco e dançam, mas todo mundo junto, quando tá bêbado, né? Ninguém te chama no palco e fala assim, dance. Do nada, cara. Você não tá... Mas é porque é o Harry Styles, né? Não, ele dança com uma cara de pastel. Aqui, eu acho que essa cena foi pra dar uma intenção, porque ele tem os movimentos muito robóticos e meio ventríloco, assim, né? Ele seria tipo o fantoche de uma coisa maior. Então o Chris Pine tá fazendo... Gente, foi como eu interpretei. Chris Pine tá fazendo um papel de mestre das cordas e o Harry Styles tá dançando como se fosse um bonequinho. E faz sentido, então ele, faz total sentido. A Olivia Wilde quis criar uma dinâmica de estamos sendo controlados, mas ao mesmo tempo não era o personagem do Harry Styles que deveria estar ali nas cordas. Eu acho que deveria ter sido feito outra semiótica. Chama uma das mulheres pra dançar, pra promover. Pra mim o problema é principalmente esse, é a falta de definição do porquê que as coisas estão acontecendo. É uma coisa assim, que o Luiz já falou, que é a estética pela estética, e às vezes as cenas até têm um potencial, sabe? Se essa cena tivesse feita com mais propósito, talvez ela não tivesse sido tão embaraçosa. Ela nem boa é, né? Ela é vergonha alheia mesmo. Eu acho que essa é a grande questão. Não é uma cena boa. Ela não te dá aquela tensão, sabe? Você imagina uma cena dessas na mão, sei lá, do Lynch ou do Aronofsky, sabe? A câmera vai fechando, você vai vendo o cara suando, você vai vendo a trilha, sabe, mudando, ela vai abafando, ela vai subindo. É mal dirigida. Ela é uma cena mal dirigida. E eu não tô falando que o filme inteiro é mal dirigido. Eu acho que partes dele são muito mal conduzidas e tem um monte de cena que não deveria estar lá. Cena que não tem propósito. Isso é talvez mais culpa de montagem do que de direção. Mas essa cena em particular, ela não é boa. Ela não é boa em te criar estranheza que outras cenas do filme são. Como, por exemplo, ela ficar espremida pelo vidro no corredor, sabe? É uma cena boa, uma cena... Sim. Tensa, nervosa. Aqui não. Aqui ela quer te passar essa tensão, mas ela não consegue. Ela simplesmente não consegue. E aí a cena fica meio vergonha alheia mesmo. Do tipo, por que isso aqui tá acontecendo? Qual que é o impacto? Eu até acho que assim, acaba funcionando talvez em retrospecto. Vou tomar cuidado pra não estragar a experiência de ninguém, mas assim, depois que você sabe o que realmente está acontecendo, talvez você interprete a dança do tipo, olha, aquele ali é um momento em que ele tá tentando extravasar do peso moral do que os homens daquela cidade estão passando, sabe? Então assim, olha, esse é o momento que você vai se libertar, você vai aqui agir do jeito que você quiser e tal, e dançar e pular pra você extravasar a moralidade dúbia do que tá rolando nessa cidade. Pode ser interpretado assim depois que você vê o filme inteiro, tem que forçar muito, sabe? Né, pra entender essas coisas. Exatamente, mas você tem que forçar muito. E aí ela vai lá dar entrevista e fala, não, mas a situação era essa e aquela, não sei o que. Tá, mas assim, não é assim que funciona. Se o filme não for um filme surrealista, você não pode depender de você ficar explicando ele depois. A cena tem que ter algum sentido dentro do contexto narrativo. E não é sentido, tipo, essa cena tem que levar a algum lugar. Não precisa ser isso. Cinema não é só isso. Mas assim, essa cena é a expressão do quê? Ela é a expressão de qual sentimento? Ela é a expressão de qual ponto do roteiro? A expressão de qual dinâmica das relações aqui? Não dá, sabe? A gente tá focando muito num ponto, mas o filme é recheado dessas coisinhas, assim, desses probleminhas. Então, mesmo que ele consiga criar uma tensão em você, no geral, ele não é... A sensação final não é de
pô, que obra amarrada, que obra, sabe, alinhadinha e tal. Porque eu acho que essa cena, ela meio que define a transição do filme, de um filme bom pra um final ruim, porque... Né? A transição de um filme bom pra um filme Porque ruim. nessa cena, tudo que o Gustavo falou faz sentido. Dessa questão do ventríloco, tipo, parece que ele tá sendo controlado, só que aí você vai ver lá na frente, não faz diferença nenhuma com o Spider. Se a gente vai pra questão moral de falar, não, ele tá tentando extravasar aqui, aquele lá era um momento que a Florence Pugh mais tava pirando, que ela mais tava conversando com ele, falando, me ajuda, o que tá acontecendo aqui? Eu preciso ir embora, e ele meio que ignora ela e vai lá pra cima do pau. Então... Esse é o ponto. Era o momento que ele deveria mais preocupar com a... Exatamente, era o momento que era pra ele mais estar né? aflito ali, né? Internamente. Exato, não mostra, não tem uma relação de causa-consequência, de causa-efeito. E aí corta pra aquela cena dele dançando, então pra mim descamba aí já. A dancinha do Harry Styles Já é perdeu o uma problema. pantufa só essa cena. Eu acho que, no fim das contas, quando você vai fazer uma análise, aí parece que todas as coisas ruins do filme vão voltando pra você, sabe? Cenas desconexas, coisas sem sentido, mas eu acho que, assim, o principal problema desse filme é uma desconexão entre o que ele pretendia ser e o que ele acaba sendo. E aí a gente fica sem saber se o que detonou o filme foi a reescrita ou se o roteiro original já era problemático, o que dizem que não, porque esse filme tava numa lista aí de melhores roteiros da lista negra, pra você ter uma ideia. Então, assim, talvez o roteiro original fosse bem melhor, talvez o problema tenha sido a reescrita. Talvez nunca saibamos, né? Mas tem essa questão. Tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês, e aí a gente já vai falar um pouco sobre bastidor, sobre dar um panorama do que foi problemático, porque, falar do Harry Styles por falar é muito fácil, né? Esse papel do Harry Styles era pra ser do Shia LaBeouf, que é um mala, mas quando quer, é um bom ator. Já tava errado desde o começo. Então, assim... já tava errado desde o começo. É um mala insuportável. Aparentemente, ele teve problemas com a Florence Pugh. Aí as versões divergem, né? Porque é tudo boato, mas ele teve problemas. Ele era exigente ao extremo. E aparentemente ele queria fazer coisas que a Florence Pugh não queria fazer. E aí teve uma treta que tava irreconciliável. O Shia LaBeouf diz que pediu pra sair por conflitos de agenda. E não tem tempo suficiente pra ensaiar, então eu não vou fazer esse projeto, mas sorte e sucesso aí, vai com Deus, Olivia. A Olivia disse que demitiu ele. E aí ele mostrou uma série de e-mails e de coisas, de contatos entre os dois que, em teoria, provava que ela não demitiu ele, que ele pediu pra sair do filme. E aí ele pediu pra o desmentido, quem disse o quê. A Olivia acabou falando que, na verdade, é só um problema de semântica, sabe? Eles chegaram num ponto em que não dava mais pra eles trabalharem juntos. Então, ele pode falar que pediu demissão e ela pode falar que demitiu e os dois estarem certos ao mesmo tempo. Pelo menos é isso que a Olivia diz na entrevista. Mas aí, o Harry Styles é escalado. E por que todo esse panorama? Porque eu acho que aí tá um pouco de porque o filme dá uma desandada. É um filme que acaba querendo atirar pra dois lados muito diferentes. Ele quer atirar pro lado horror psicológico e do filme tem que ser subentendido, as coisas estão no subtexto. Ao mesmo tempo, ela escala o Harry Styles só porque ele é o maior popstar do planeta e porque ele forma um casal muito bonito com a Florence Pugh e ela põe eles pra transar em cena o máximo de vezes possível pra poder dar um atrativo extra pra levar o público ao cinema. Então, assim, ao mesmo tempo que o filme tem banalidades do, sei lá, suspense erótico, ele quer ser psicológico, ela quer ser Jordan Peele e ela quer ser Instinto Fatal ao mesmo tempo. E aí eu acho que o filme acaba não funcionando em nenhuma frente nesse sentido, sabe? Às vezes ele quer apelar pra um público muito adolescente, às vezes ele quer apelar pra um público muito adulto. E aí quando você tem a virada, o plot twist no terceiro ato, ele é absolutamente banal. Eu acho que ela peca em ser muito adolescente na virada. A gente fala mais da virada nos spoilers, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Vocês concordam com isso? Vocês têm algo a acrescentar? Não, o filme ele tem total cara de que foi meio que remendado, assim, e refilmado. Eu percebi isso muito na montagem do filme. Eu acho que dá pra perceber ao longo dele como ele começa com montagem boa. A fotografia eu acho muito boa, né, como eu falei, e ele começa com montagem boa, só que no final você já percebe que é um monte de remendo ali, meio que tudo feito às pressas. E geralmente isso é muito reflexo de conflito em bastidor, né? Seja com o produtor, seja entre a galera. Dá
pra notar total, assim, o climão que ficou ali. Tanto é que no final, não sei se vocês repararam isso, mas ali, do segundo pro terceiro ato já, vai. Toda vez que tem um diálogo, você não vê uma cena, por exemplo, aquela cena que era sem dar muito spoiler, né, que nós ainda vamos entrar nesse bloco, mas a cena que tem uma discussão, uma grande discussão lá entre a personagem da Florence e do Harry Styles. Você não vê uma discussão igual, por exemplo, uma história de casamento, que é duas pessoas discutindo em tela e a câmera aproxima e a câmera afasta, e não necessariamente precisa ser um plano de sequência. Você tem alguns cortes ali, mas que você percebe que é uma discussão. Não, nessa cena corta para Florence, corta pro Harry, corta para Florence, corta pro Harry. Aí fica um monte de close, um monte de close. Fica parecendo que você tá filmando uma novela mexicana que tem duas irmãs gêmeas, que é a mesma atriz, e aí que vocês não podem mostrar junto. Pode. É muito isso, eu senti também. Sim, que tipo assim, eles véio, precisaram que não mostra os de dois um no mesmo processo ambiente? pra fazer... um processo pra fazer o Harry Styles atuar e outro processo pra Florence Pugh atuar. Então dá a impressão de que eles recortam os dois takes. A assim, Florence as você duas... só filma, o Harry você precisa ensinar. Não, Harry, não é assim. Volta aqui, tem uma... Eu senti sim isso. Não, eu tô chocado com essa treta da demissão aí. Como que a pessoa não sabe que ela tá sendo demitida? E como que a outra pessoa não sabe que tá mandando a outra embora? Falta de respeito, gente. E antes fosse só esse o problema, né? Porque outra coisa que rola, e aí tem um pouco de sexismo também, a gente tem que admitir, é o problema da Olivia Wilde ter começado a ficar com Harry Styles durante as gravações do filme, né? E aí a coisa meio que desandou, aparentemente, porque a Florence Pugh era muito amiga do ex-marido da Olivia Wilde, que é o Ted Lasso, né? E aí, assim, aí é tudo fofoca, bastidor. A galera fala que a Olivia Wilde sumia das gravações com Harry Styles o tempo inteiro, sabe? Precisava dela pra ver alguma coisa, pra reanalisar uma cena, e ela tinha desaparecido. Aí aparecia junto com o Harry Styles 20 minutos depois, alguma coisa assim. Tem altas conversas desse tipo, sabe? Fontes exclusivas, o contra-regra, o assistente de produção, falando dessas coisas. Não dá pra saber exatamente no que acreditar, mas a Florence Pugh realmente teve algum problema com a Olivia Wilde, porque ela quase não fez divulgação. Elas ficaram muito longe uma da outra no Festival de Veneza, quando o filme saiu. Primeiro festival que o filme foi exibido. A Florence Pugh não postou nada no Instagram dela divulgando o filme, que é uma coisa que ela sempre faz com os filmes dela. Não dava entrevista, não aparecia em junket, não foi em talk show pra falar do Don't Worry Darling, e era um filme no qual a Warner apostava muito, o orçamento não é tão baixo assim, e a Warner tinha grandes expectativas em cima dele, então alguma treta rolou. O que, assim, é louvável quando você vê o que a Florence Pugh faz nesse filme, porque só ela se dedica. E você pensa, ela tá puta com a diretora, ela não quer participar do filme, ela não quer divulgar o filme, ela ainda trabalha assim. Imagina como se ela tivesse de boa vontade, porque puta merda, sabe? Ela vai muito bem mesmo, assim. Ela é o ponto alto do filme, disparado. Até quando o filme fica imbecil, ela ainda funciona, sabe? Você ainda fala, ok, ela tá conseguindo tirar leite de pedra aqui desse último ato, sabe? Mas sabe o que é curioso essa história? Agora vamos falar da vida dos outros. Tem essa história de que a Florence começa a ficar grilada aí com a Olivia Wilde, porque ela começa a sumir do set, né, pra ficar com o Harry e tal. Só que no vídeo que vazou, né, da Olivia tentando convencer o Shia LaBeouf a voltar pro filme, ela meio que, a Olivia já fala ela menciona a Florence meio que com desprezo, assim, meio que dando uma tirada nela já. Condescendente, né? Miss Flow, tipo assim, a menininha. E dá a entender que, tipo, elas já estavam tretadas ali desde o começo, desde quando nem tinha Harry Styles na jogada. Não sei se por causa do Shia LaBeouf, dela de ter tido algum desentendimento entre eles ali, mas a Florence e a Olivia já não estavam muito bem, né? A Florence já falou, já assinei essa porra, né? Agora, vamos lá, né? Gusta, tá tão silencioso na parte correspondente da Choquei. Dá uns pitacos, faz umas fofoca aí, cadê os memes? Gente, sério. É porque eu tô assimilando a fofoca agora. Eu não sabia dessa treta. Real, eu não vi esse vídeo. Não sabia que o Harry Styles tinha ficado com a Olivia Wilde no meio do rolê. Não sabia que era no meio das gravações. Eu realmente tava bem por fora. Eu devia estar, sei lá, jogando xadrez nessa época. E perdi um pouco do filme. Tava lendo um livro, não tava vendo BBB. Desliga a televisão e vai ler um livro. Gente, fofoca sabe? Não, para. Gente, vamos pra parte com spoilers pra gente poder detonar esse final? Bora! Se você
chegou até aqui e não suporta spoilers, para aí um pouquinho, vai lá assistir o filme, tá disponível na HBO Max, não tem pagamento extra, se você tiver assinatura você vai lá e assiste, depois você volta aqui e termina de ouvir o episódio. Se você já viu o filme ou se você não liga pra spoilers, pode ficar, porque agora a gente vai descascar o terceiro ato desse filme e vai descascar outras coisas também sem ter muito medo. Quem quer começar? Eu quero fazer uma crítica à trilha sonora. Eles perderam a oportunidade de colocar Everyday do Buddy Holly nesse filme. Que é um filme que cabia começar assim: Everyday, it's a getting closer. E o primeiro comentário da parte de spoilers é esse. Tipo assim, absolutamente aleatório. Galera fala, será que compensa eu continuar ouvindo a parte de spoiler? Será que eles vão criticar mais o quê? É, porque não tem essa música no filme. É igual o tio fazendo juiz ao filme, né? Chega no final e nada a ver. Exatamente, se tivesse essa música ia ter salvado o fim, não ia ter problema. Eu queria fazer um desabafo, porque 20 minutos de corrida não compensam um roteiro e um final mal escrito. Por mais que você faça uma boa perseguição, isso não justifica nada. Você não tá explicando nada com uma corrida, com pessoas entrando em carro e correndo uma das outras, sabe? Isso se tivesse sido uma boa percepção. E antes fosse também, boa. Né? Vamos combinar. E ela é meio, parece que é um carrinho de Hot Wheels, assim, né? Meio lento, parece que você empurra. Apesar que são carros antigos, né, também. Não sei quanto que pega ali por hora um carro daquele. Deve ser uns Ainda mais no 80, deserto, naquela pedra, naquela caraca dura. Mas assim, eu acho que, aí agora explicando mais o que eu tava tentando falar nas entrelinhas pra não entregar muito. Faltou a gente criar um antagonismo com o Harry Styles, o personagem do Harry Styles, no filme desde o começo, pra gente entender o final, sabe? Não é uma Mas questão sabe por que de a gente não cria? Porque ele é ruim. Não, Eu nem não acho que é porque o falta Harry de Styles... texto. Você não cria porque ele não tem dinâmica. Ele não consegue atuar. Você não consegue duvidar das intenções dele porque ele não dá conta de entregar, cara. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu penso assim também, mas eu acho que ele entregar, se fosse um bom ator e ele tivesse o roteiro completo nas mãos, ele ia saber entregar isso nas nuances, sim. Eu acho que ia ter. Mas o roteiro não ajuda. O roteiro não, isso é verdade, não dá nenhum indício de que ele é o antagonista. E no final do filme, eles transformam o antagonista que a gente acreditava em um nada, né? Em uma pessoa assim que não tem nenhuma relevância pra história. O cara poderia ser um amigo dele, ir lá na casa dele ajudar ele, sabe? Tipo assim, faltou um bloco mais explicativo sobre o que estava acontecendo ali de fora. Faltou explicar, né? Porque o plot twist é justamente esse. Agora que a gente tá nos spoilers, vamos lá. O plot twist é justamente esse. Eles estavam o tempo todo numa simulação, numa simulação ali, num projeto do jogador número 1, com um negocinho no olho ali pra fazer a simulação funcionar. E aí eles descobrem que... na verdade, ela descobre que ele tá trancando ela ali naquela inteligência artificial, naquela simulação, que na verdade nada daquilo existe, né? E ela era uma médica bem-sucedida e tudo mais. E aí eu acho que faltou isso. Faltou ter um antagonismo com o próprio vilão da história, que não tem relevância nenhuma, sabe? Não existe um antagonismo. Existe uma mulher sendo sufocada e perseguida. Mas e aí? O que você quer contar com isso? Qual que é o sentido disso tudo? Fica uma vibe meio feminismo para idiotas, né? Nossa, muito. Feminismo para novatos. É uma pressão sobre a mulher porque é uma sociedade, viver nos anos 50 é uma sociedade maravilhosa para homens e péssima para mulheres. Mas aonde que tá ali o equilíbrio entre os porquês? Qual é a motivação de cada um deles? E tem vários problemas que vão ajudar a desandar a paçoca. E o principal deles, pra mim, é que o Harry Styles não convence como um incelzão. E ele não convence como um ator que precisa, sabe, dar aquela nuance que falta pra você não é empatizar com o personagem dele, mas você ser capaz de antagonizar com firmeza com o personagem dele. Tô meio que repetindo o Gusta, mas eu acho que esse é o principal ponto aqui. Eu acho que o texto não ajuda, mas a falta de qualidade do Harry Styles e do Chris Pine e da Olivia Wilde prejudica demais a execução desse filme. E a Olivia Wilde é boa atriz, mas aqui ela tá muito sem sal, muito sem graça. Então, eu acho que
é muito claro ali no terceiro ato como eles começam a correr com tudo. E aí, ela acaba destruindo todas as coisas que poderiam funcionar na história dela. Por exemplo, quando chega a hora de o Chris Pine mostrar por que ele é o fodão que construiu aquela tecnologia, construiu aquele universo, que é o vilão dos vilões, o cara que é capaz de prender mulheres no mundo real, numa simulação pra satisfazer vontades de incels, ele morre na primeira interação que ele tem com a mulher. É uma coisa assim, tão amadora, que é, cara, você não sabe em quem jogar a culpa de tão ruim que é. No momento que é pro Chris Pine, olha, agora foi tudo revelado, olha que gênio do crime. Ele morre, eu não sei por que motivo. Ele morre pra mulher dele assumir o posto de vilãzona. E a mulher dele não aparece mais no filme. E a mulher dele assim, mata ele do nada, uma... assim, sem justificativo, porque o filme inteiro é ela defendendo ele, é ela seguindo tudo que ele fala e endeusando ele, o filme inteiro. Do nada ela escuta um trecho de uma ligação ali, fora de contexto, e ela já fala, vou te meter ele a facada. Cara, não foi o menor sentido. Nada a ver. Uma perseguição de carro, nada a ver. Depois a mulher dele some do rolê. A Florence tá numa pressa do caralho, mas ela fica lá 15 minutos conversando com a Olivia Wilde, pra Olivia Wilde poder explicar pra ela o que tá acontecendo. Não, eu já sei de tudo que acontece aqui, mas é porque aqui eu posso viver com os meus filhos. Sabe? Beleza, é a mulher que é passiva, que ela gosta de viver subjugada porque ela tem uma grande perda. Mas é tudo falado em 10 segundos e não tem nuance, ela não tem tempo de ter uma interação com aquela pessoa ali. Ainda assim, ainda que essa dinâmica não tenha tempo, ela parece durar uma eternidade pra quem tá fugindo. A Florence tem que correr dali e ela para, olha pro meio da praça, olha pro céu, fica lá com o povo cercando ela, depois ela olha pro lado, pensa no carro, qual carro vou escolher? Tantos carros. Aí chega o policial lá de longe, ela, talvez eu tenha que me apressar. É muito mal feito. O terceiro ato é muito mal feito. Ele me lembra um pouco o Esquadrão Suicida do Joss Whedon, sabe? Como ele é remendado, como ele não fala uma coisa, as coisas não se conectam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É assim, patético o final, patético. E o filme não tava tão ruim assim até chegar lá. Eu acho que o principal problema é a discrepância, sabe? Não, e a personagem da Olivia Wilde, ela verbaliza assim, acabou de acontecer, ela entrou na casa, ela fala, nossa, meu Deus, quando uma pessoa morre aqui, ela morre na vida real. Ela já começa a dar uma explicação, assim, do nada. Tipo, ninguém pediu, minha filha, calma. Ninguém te chamou aqui, não. Aquele povo do Telecurso 2000, sabe? O povo do Telecurso 2000 que invade o primeiro plano, assim, e começa a explicar, o foco muda, e a pessoa vem. Esse tipo de situação tem umas acontece. Incongruências bizarras também, sabe? Por que um sistema desse tamanho, um sistema tão perigoso, tão complicado, não tem, tipo assim, uma desativação automática do lado de fora, sabe? A fulana aqui tá dando curto, a fulana aqui percebeu o que tá acontecendo, desliga ela. Sabe, alguém vira e aperta um botão. Não, ela tem que ser pega fisicamente pelos seguranças e tem que ser arrastada pelos seguranças fisicamente numa simulação pra poder morrer lá dentro, pra ela poder morrer do lado de fora. Não, sabe? E é uma simulação, uma realidade virtual onde você toma um copo de uísque na cabeça e morre. É outra coisa que não faz o menor sentido também. Porque na vida real você dá uma copada, você dá 2, você dá 3, beleza, você ainda acredita. Agora, do jeito que foi ali, não dá. E tem outra coisa muito problemática ali, cara, que é assim, a primeira vez que ela descobre o que tá rolando, você até compra. Ok, legal. Descobriu o que tá rolando, vamos rebutar. Uma coisa meio The Good Place, sabe? A segunda vez que ela descobre é ridícula. Ela, tipo assim, olha pra ele faz uma cara de coitado e de repente ela lembra de tudo que ela precisa lembrar. Sim, velho. Sabe? Do nada. Do nada ela lembra. Porque a história precisa andar. Porque eu tenho mais 15 minutos pra fechar o filme e eu não posso ficar perdendo tempo nisso aqui. Então corre, lembra de tudo. Então, assim, é muito engraçado como o terceiro ato é amador. Engraçado, sei lá, sofrível do ponto de vista do espectador, mas engraçado. E tem uma cena que é quando ela chega no deserto, né? Que tá aquela perseguição de carro. Aí ela dá uma desviada e bate um carro de frente com o outro e vira uma explosão gigantesca. Mano, é 2 carros. Michael Bay, né? Explode por dentro. Sim, você vê cara, que explodiu por dentro primeiro. Por que um carro que bate de frente com o outro antigão desse jeito vai virar aquela explosão, aquela bomba atômica? Foi um ato falho aquilo ali. Não era pra ter acontecido. O psicopata americano, no final, que ele dá um tiro de revólver num carro e explode, só que ali não era real, né? E aqui é... tipo, não faz sentido.
Aqui era real. Não, e tem assim uma série de incongruências pra poder fazer a história funcionar, sabe? Se eles existem no ano 2022 mesmo, por que que a segurança deles é tão frágil, sabe? Eles têm que perseguir a mulher com carro de época. Eu acho que a fuga dela é muito fácil, sabe? Isso me incomoda, porque parece que eles não ligam pra segurança. Eles estão fazendo o crime dos crimes ali, cara. Como é que eles podem ter uma segurança tão bizonha como eles têm? É só a mulher chegar lá na casa, tá tudo certo. Não tem um guardinha, não tem um nada. Sim, cara. Porque o filme tava muito mais preocupado em fazer o plot twist, em te chocar com a virada impressionante, do que em ter coesão interna, sabe? Ele não tem. Tanto é que uma outra coisa que me incomoda muito é o fato dela ter a profissão de fora e essa profissão não ter muita relação com o que ela é ali dentro. E quando eu terminei o filme, vocês compararam com Cisne Negro E Corra. E eu tenho um outro filme aqui também que eu lembrei. Eu não pensei em nada disso, gente. Eu pensei em Westworld e WandaVision. São as duas, tipo assim... também, mas são duas boas referências também. Sim, WandaVision principalmente. E eu pensei assim, em como WandaVision conseguiu relacionar o sofrimento, vamos supor ali, do personagem do Harry Styles no mesmo papel da Wanda, né? Seriam correlacionados ali. Olha como a vida da Wanda tem a ver com o que ela tá fazendo ali dentro, tem a ver com as motivações dela, tem a ver com como ela age, etc. E como o personagem da Wanda dava indícios do que ela tava fazendo, sabe? E o tempo todo você criava as teorias sobre, né? Que é o que eles querem, que é o que a Olivia Wilde quer que a gente faça aqui. E no personagem do Harry Styles, a gente não sente isso. A gente não sente que ele tá por trás das coisas. Ele fica com uma cara de pamonha e não com uma cara de uma pessoa que sequestrou a outra. Ele tem uma cara de bobão, assim. Ele não tem uma cena que eles dão, sei lá, um close nele, ele olha diferente, ele faz alguma coisa escondido. Ele não tem nada, não tem um indício. Não tem mesmo, né? Eu não tô doido. Se eu reassistir não tá doido, não. Eu não tô doido, não. Porque eu fiquei assim, gente, não é possível que eu perdi o Harry Styles fazendo alguma coisa, um textinho, alguma coisa que indicar. Não tem mesmo, né? Porque assim, o corte é tão abrupto. O que eu não gosto desse final, principalmente, é de como ele é conduzido. Ela acorda, aí ela vê a vida dela acontecendo ali fora da simulação e logo depois ela volta. Só que aí a gente não tem mais nenhuma outra interação dela com essa profissão dela, com essa vida dela. Isso me deixou meio confuso, assim. Eu não sei vocês. Cara, eu gosto do corte, na verdade. Eu gosto desse corte quando faz essa transição pra vida real. Porque o tempo todo, a minha teoria, assim, do filme era que, beleza, a gente percebe que ela tá presa ali, a gente vê que isso aqui é um vilarejo, tem essa galera que trabalha num negócio misterioso aqui, levando essa vida, e umas começam... Quando alguém começa a pirar, eles tentam abafar. Então, eu achava que eles tinham sofrido uma lavagem cerebral e sido levados para algum tipo de protótipo de fazer aquilo, sei lá, talvez em uma escala maior futuramente. Depois que a gente vê que é uma realidade virtual, na verdade, eu gosto desse corte quando ela vai quando mostra a vida real dela. Mostra que ela é médica. Eu gosto da transição, do jeito que é feito, que ela acorda e de repente ela tá em outra cama e ela já é médica e tal. Só que quando volta, já volta de outro jeito. A transição é boa, mas é tão curtinha a cena, né? Então, esse é o ponto, não se explica. Pra mim o problema é a volta pra realidade virtual. Quando sai dessa cena e volta de novo. Aí, pra mim, é onde descamba de vez. Mas eu acho que falta isso também, de ter... A gente tem várias cenas com o médico, cara. A gente tem umas 2 cenas lá com o médico. Que era a oportunidade, era a chance de fazer alguma coisinha. Ela tem no mínimo, ela olhar meio diferente pro médico, né? Tipo assim, com a cara meio hipnotizada, sabe? Sei lá, ver um prontuário, uma coisa que dá um tique nela. Não, nela. tipo assim, por que eu tô com essa sensação de ver esse médico aqui? Sabe? Pra dar aquela... Nossa, não dá pra não culpar a Olivia, né? É muito culpa da Olivia, sabe? É muito mal dirigido, foda né? Foda isso. É muito culpa da Olivia a gente ter esses problemas, assim. Gusta, fala aí as pantufas pra Não Se Preocupe, Querida. O que você achou do filme? Então, eu não vou ser tão cruel, porque eu não achei o filme ruim. Quando eu terminei de assistir o filme, eu não falei assim, meu Deus, apesar da gente, nos últimos 30 minutos, pegou um cacetete com um prego enfiado e tá
torturando o filme. Eu acho que o filme não é de todo ruim. Ele tem o seu brilho, ele tem a sua vontade de convencer a gente a ficar na frente da tela. Isso pra mim é o que mais importa, porque eu fiquei 2 horas quase sem mexer no celular e o celular tava ali do meu lado. Isso é um feito inédito pra quando você tá assistindo um filme e não pega muito no celular. A Olivia Wilde conseguiu me convencer de que tinha um mistério que valia a pena ser assistido até o fim. E não foi tão bem assim, né? E não foi desse jeito, né, que aconteceu. O mistério não valeu tanto assim. Eu preferia que tivesse outra resolução, que o final fosse melhor. Mas até pra discutir, ele é um filme legal, né? Ele, apesar de não ter as discussões tão certas, assim, ele dá muito pano pra manga. Isso é muito legal. Porque ele não é um filme redondo, ele não é um filme tão inspirado, digamos assim, ele não é um filme que vai tão além da sua própria vontade, mas ele gera algumas discussões bem legais. Ele, no fim das contas, é tipo um clipe do Bastille. Se você reduzir assim, por 4 minutos, é idêntico, gente. É esse negócio de realidade virtual, aí uma mulher correndo, aí pega a mulher, aí, sabe, aí ela era médica, aí aparece um cara explicando a coisa na frente, no primeiro plano, e na verdade é o Dan lá do Bastille. Pra mim é isso. Se vocês quiserem, pode ver os últimos clipes aí do Bastille, é tudo isso. O povo com um chipzinho na realidade virtual. Eu consigo provar, tá? Com 3 clipes, que é igualzinho. Então, é uma coisa que já tá um pouco na... Eu acho que a Olivia Wilde perdeu um pouco de mão também, por mais que fosse um filme da Blacklist, ela perde um pouco de ponto por esse tema já tá muito batido. Então ela tenta fazer alguma coisa que é muito revolucionária, que é muito pra frentona, mas no fim das contas todo mundo já imagina isso aí já tá no imaginário de todo mundo esse metaverso, já é uma linguagem Falta um pouco fácil. da sutileza do Jordan Peele também, né? O Jordan Peele consegue tratar dos tópicos, vou usar um termo babaca aqui, identitários, de forma muito mais sutil, muito mais use o cinema ao invés das falas. A Olivia dá uma cagada no pau aqui, sabe? Quando ela precisa, ela é muito literal nas coisas. Ela muito... falou, ela tem uma cena que a Florence Pugh tá lá cortando uma carnelinha lá e ela fala, isso foi tão machista, foi tão misógino da parte dela que ela falou isso na festa de ontem. Então ela tem várias partes verbalizadas assim que são bem chatinhas. E é isso, gente. Seis Pantufas, acho que ele é um filme que entretém, é um filme legal pra se juntar os amigos, fazer uma pipoca e assistir, sabe? Não é um filme totalmente perda de tempo, ele é legal e vale muito a pena pela Florence Pugh também. Filmes estranhos de Florence Pugh, sabe? Você pega a filmografia dela ali, vai ver e se divertir. Sabe um outro filme que eu lembrei, assistindo ele? A Ilha do Medo. Que é aquela coisa de um personagem mas você que... foi bonzinho pra caralho agora. Não, mas sério, só que, né, muito mais bem feito. Mas é aquela premissa, né, de uma pessoa que tá ali num lugar fechado com outras pessoas que ela não sabe o que tá rolando, você vê que tem alguma coisa errada e no final você descobre que... Não vai estragar a Ilha do Medo, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que assistam. Se você gostou desse filme, você é geração Z, não vai que alguém aqui nunca viu. Medo, pelo amor de Deus, assista. Nossa, é mesmo, existe uma geração que não conhece a Ilha do Medo. Nossa. Minha nota pra esse filme já foi de 0 pantufas até 10, mas... Já mudou 5 vezes essa nota, mas... Cara, porque eu gostei muito do filme de início. E ele é um filme de cara muito chamativo. A divulgação dele era tudo muito bonito, os pôsteres, Quando eu assisti o trailer do filme, eu não fazia ideia do que se tratava, mas o trailer já dá essa ideia de você, olha, é um filme onde tem essa galera aqui que vive uma vida perfeita, mas acontece alguma coisa aqui que vai ter algum mistério. E o filme, logo de cara, ele me prende muito. Eu também fiquei vidrado, assim, curioso, tentando entender o que estava acontecendo ali. E a Florence Pugh ajuda muito, porque o roteiro ele vai só despencando. Pra mim, esse é o maior problema do filme. É um filme muito bonito, na fotografia, no design de produção. A Florence, que é a personagem principal que a gente acompanha, ela tá muito bem. E ele quer falar de muita coisa. Ele quer falar sobre algumas pautas feministas, ele quer falar sobre incel, ele quer falar sobre... gaslighting, e ele não fala de nada. E ele fica sabonetando todos esses temas, mas é tudo muito raso. Você coloca o personagem da Olivia Wilde lá pra verbalizar um monte de coisa no final e... Olivia Wilde verbalizando no final é literalmente a diretora te explicando o filme. Literalmente. Ela não precisa fazer uma junket. Ela não precisa. Exatamente. Mas o personagem do Chris Pine, cara, foi um negócio que me incomodou muito também, porque ele era... Beleza, o Chris Pine, eu tô
tô cagando, ele vai fazer o mesmo personagem sempre, mas ele era pra, pelo menos no final, quando você chega no plot e tal, e você descobre ali o que tá rolando, que o Harry Styles é um incel, que foi pra aquela realidade ali, prendeu a mulher dele à força, você fala, beleza, agora nós vamos descobrir um pouco mais sobre isso, né? Como que isso é lá fora? Vamos mostrar as outras pessoas lá fora, quem que é o Chris Pine de verdade, por que isso é tudo nos anos 50, por que é desse jeito? E não, você deixa tudo por isso mesmo, sem explicar, e isso era uma coisa que eu senti falta, que precisava de ter explicação, de ser mostrado. Não precisava da Olivia Wilde chegar e me explicar, mas precisava de ser mostrado no filme. Mas então, assim, até o meio do filme, até a cena ali da dança do Harry Styles, que é onde as coisas começam a descambar, pra mim, a transição, tudo tava muito bem. Tudo muito bonito, o filme muito chamativo, que ele tenta ser um suspense erótico também, não consegue, mas assim, o filme ele tem umas ideias muito boas. Eu não achei um filme todo ruim, até mais da metade dele, até o final do segundo ato ali, eu acho que ele vai bem, mas ele não conclui nada que ele se propõe. Ele não conclui nenhuma das ideias, nenhum dos temas que ele se propõe a abordar ali. Tudo fica muito raso e, no fim, a gente acaba não entendendo muita coisa. E então eu vou de 6 pantufas, vou tirar 3 pelo roteiro e 1 pela cena do Harry Styles. Na dança. Eu acho que eu vou só manter a tradição de ser mais chato do que vocês. Eu poderia dar 6 tranquilo, mas assim, eu acho que esse filme tem uma série de problemas graves, apesar de ele ter sim um bom valor de entretenimento. Ele tem uma coisa assim de cinema pipoca, igual o Gusta falou. É legal de juntar com uma galera pra assistir, porque vai ter muita gente que vai gostar dele. Só que assim, é um filme bonito e vazio. Eu acho que esse é o grande problema. Ele quer ser mais inteligente do que ele é, ele não consegue aprofundar nos assuntos, ele não consegue finalizar bem a história dele, ele só funciona enquanto você não sabe qual é a história. E isso é fatal pro filme, porque, porra, qual que é a história, né? Aí quando a história encaixa, o filme para de funcionar, é difícil. E o filme para de funcionar por uma série de fatores, não só porque, como o Gusta já disse, é uma escolha banal. É uma escolha banal, mas ele é mal dirigido, o final é muito apressado, muito corrido, muito falatório, muita cena que não tem nada a ver, que não condiz nem com o resto da história que estava sendo apresentada. O filme é mal atuado, fora Florence Pugh, você tem um elenco que tá muito preguiçoso, um elenco que você conhece essas pessoas, você sabe que eles são capazes de fazer mais do que isso, fora o Harry Styles. Você sabe que dá pra tirar mais coisa dali, sabe? Que dá pra... Pô, a Olivia Wilde, cara. A Olivia Wilde já tem tanto papel legal na TV, no cinema, nossa Eterna 13 do House. Então, assim, a gente sabe que ela dá conta de entregar muito mais do que aquilo ali. E aí, travada. E o Harry Styles... péssimo, ele atrapalha muito o filme, porque o personagem dele, fora a Florence Pugh, claro, era quem mais precisava ter nuances, e ele não consegue entregar nuances, ele é completamente canastrão nesse filme. Tão canastrão quanto é o Chris Pine, que tá ali pra nada, um papel que tá lá pra ser um todo-poderoso que você não entende nada sobre ele, e aí ele morre, e aí você continua sem ver relevância nenhuma no que ele apresentou. O filme acaba empacando muito. Então eu vou dar 5 pantufas por todos esses problemas. Eu acho que o filme é muito bonito, ele te dá uma sensação muito boa nos primeiros 2 atos, de uma história que tem alguma coisa a dizer, mas ele é uma catástrofe no terceiro ato, uma catástrofe total e absoluta que acaba dando desprazer nas partes que você gostou do filme, inclusive. Então eu acho que 5 tá bom ali, dependendo da escola ele passa de ano. Não é toda escola não, mas dependendo da escola ele passa de ano com 5 pantufas, então é isso aí. Pessoal, já assistiram Não Se Preocupe, querida? Gostaram? Vamos trocar uma ideia no Instagram ou Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.